Em 26 de abril de 1986, uma explosão silenciosa mudou o mundo para sempre. Chernobyl, a usina nuclear soviética, liberou uma nuvem radioativa que cruzou fronteiras e deixou cicatrizes invisíveis que perduram até hoje. Este não foi um acidente qualquer. Foi um desastre que combinou erros humanos, segredos de Estado e um reator com falhas de projeto que ninguém quis reconhecer. Neste vídeo, exploraremos cada detalhe do incidente de Chernobyl, desde as primeiras horas de negação até o trabalho heróico dos liquidadores, passando por suas consequências ambientais, políticas e sociais que moldaram a percepção moderna sobre a energia nuclear. Descobriremos como a radiação invisível afetou a vida de milhões e por que seu legado continua sendo relevante na atualidade. Toda a informação apresentada é cuidadosamente verificada e baseada em fatos históricos comprováveis. Fique até o final para compreender por que Chernobyl continua sendo uma advertência global. E não se esqueça de se inscrever para continuar explorando os momentos que mudaram a história. O último dia normal. A União Soviética avançava impulsionada pela fé absoluta no progresso industrial e na exibição de seu poder tecnológico. O trabalho não parava. Operários altamente qualificados operavam maquinaria pesada dia e noite para cumprir com precisão matemática os objetivos do plano quinquenal. Nesta etapa, esse plano tinha um propósito claro e um nome inequívoco: a energia nuclear. O átomo representava a promessa de prosperidade futura e, ao mesmo tempo, a garantia de segurança frente ao Ocidente, convertido em armamento cada vez mais potente e dissuasório. Desde os anos 60, a expansão da energia nuclear havia se tornado uma prioridade estratégica do Estado soviético. Dessa ambição nasceu a central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, em Chernobyl. A apenas 3 quilômetros de Pripyat, começou a ser erguida o que seria a usina mais poderosa do mundo. Entre faíscas de solda e cartazes com o rosto de Lenin, homens e mulheres, com uniformes de trabalho ou jalecos técnicos, participaram de uma empreitada colossal. Eram conscientes de seu papel. Faziam parte da elite produtiva do país. Desfrutavam de certos benefícios, mas o maior de todos era a certeza de estarem construindo o futuro. A estrutura foi tomando forma lentamente. As enormes instalações se erguiam sobre a paisagem ucraniana, visíveis a quilômetros de distância. Quilômetros de cabos e tubulações eram colocados com precisão absoluta, formando o sistema vital do reator. Cada semana aproximava mais o momento decisivo, o carregamento do combustível nuclear e o início do processo que forneceria energia a milhões de pessoas. Quando os painéis de controle começaram a ser ativados simultaneamente, os jovens engenheiros observavam com entusiasmo. Ninguém podia imaginar que aqueles mesmos indicadores acabariam cobertos de poeira e silêncio. Ninguém concebia que as salas imaculadas, percorridas por técnicos vestidos de branco, se transformariam algum dia em cenários de desordem e destruição. O quarto reator entrou em funcionamento pleno em 1983. Já naquela época, embora o hermetismo informativo do sistema soviético limitasse qualquer debate público, surgiram advertências sobre possíveis falhas em seu projeto e execução. Insinuava-se que a economia de custos havia reduzido certas medidas de segurança. Nikolai Fomin, engenheiro-chefe da usina, desmentiu essas acusações, assegurando que a central era completamente segura e que uma fusão do núcleo era praticamente impossível, mesmo após milhares de anos de operação. Com o tempo, a rotina se impôs. As equipes entusiastas deram lugar a trabalhadores experientes, concentrados apenas em completar seus turnos sem incidentes. Assim transcorreram os dias até chegar a uma data que mudaria a história. Sábado,
26 de abril de 1986. 24 horas antes, Pripyat vivia alheia a qualquer ameaça. Seus mais de 43 mil habitantes desfrutavam de uma sexta-feira primaveril com o olhar voltado para o fim de semana. Ninguém suspeitava que aquele seria o último dia de normalidade. Pripyat não era uma cidade soviética qualquer. Concebida como uma urbe exemplar, oferecia aos trabalhadores da central condições de vida excepcionais, comércios abastecidos, restaurantes, instalações esportivas e culturais. A comunidade esperava com entusiasmo a abertura de um parque de diversões, cuja roda gigante já dominava o perfil urbano. A cidade era jovem, tanto em idade quanto em espírito. Casais passeavam pelos parques, crianças brincavam nas ruas e a vida fluía com otimismo. Além disso, aquilo não havia feito mais do que começar. Os planos oficiais previam que a população crescesse de forma exponencial com a entrada em funcionamento de novos reatores. Pripyat foi dormir sem saber. As luzes dos apartamentos se apagaram uma a uma e a central continuou funcionando como em todas as noites. Mas enquanto a cidade descansava, dentro do reator número 4, algo começava a sair da rotina. A madrugada de 26 de abril de 1986 estava prestes a se tornar a mais longa de todas. A noite mais longa. O que se segue é uma reconstrução do que provavelmente ocorreu dentro da central nuclear de Chernobyl durante a madrugada de 26 de abril de 1986. Há mais de 2 décadas do desastre, existem mais de uma centena de versões distintas sobre aqueles acontecimentos. Muitas investigações ficaram incompletas e milhares de documentos desapareceram dos arquivos oficiais após a queda da União Soviética. É possível que a verdade absoluta nunca chegue a ser conhecida. Esta versão apoia-se nos testemunhos considerados mais confiáveis, especialmente os de quem estava presente na sala de controle. Às 0h23, o ambiente na sala de controle do reator número 4 era anômalo. A troca de turno havia ocorrido pouco antes, mas o local estava incomumente movimentado. Cerca de 150 pessoas ocupavam um espaço que normalmente abrigava muito menos gente. A calma habitual, marcada pela observação rotineira de indicadores e pequenos ajustes técnicos, havia desaparecido. Mesmo para um observador externo, ficava evidente que aquela não era uma noite normal. Entre todos os presentes, destacavam-se 3 figuras-chave. O mais jovem era Leonid Toptunov, de 23 anos. Ele tinha sob sua responsabilidade a regulação direta do reator, uma tarefa delicada que incluía o manuseio das barras de controle. Sua experiência na central era limitada. Trabalhava lá apenas 3 meses. O segundo era Alexander Fyodorovich Akimov, de 33 anos, supervisor do turno noturno. Em teoria, era a autoridade máxima operacional durante aquelas horas. Na prática, seu controle sobre a situação parecia diluir-se a cada minuto que passava. O terceiro não fazia parte do turno. Era um homem de cabelo grisalho, porte severo e atitude dominante que se movia pela sala dando ordens com tom marcial, permitindo-se até piadas impróprias para um ambiente nuclear. Dormiram bem? Esta noite quero todos atentos, repetia. Sua presença impunha silêncio. Tratava-se de Anatoly Stepanovich Dyatulov, de 55 anos, vice-diretor de engenharia da central. Havia nascido em uma região remota da Sibéria, em uma família humilde de pescadores, e havia deixado sua casa sendo apenas um adolescente. Graduou-se em 1959 no Instituto de Engenharia Física de Moscou e desenvolveu parte de sua carreira instalando reatores nucleares em submarinos militares.
Dyatlov já havia vivido de perto as consequências de um acidente nuclear. Durante sua etapa na Sibéria, esteve envolvido em um incidente grave que jamais veio a público. A investigação interna concluiu que ele havia feito parte da cadeia de erros que o provocou, mas ainda assim foi exonerado. Naquele episódio, recebeu uma dose de radiação de aproximadamente 200 Rem, muito acima do que uma pessoa recebe ao longo de toda a sua vida. Anos mais tarde, seu filho morreu de leucemia, uma doença vinculada à exposição prolongada à radiação. Quem o conheceu antes e depois notou uma mudança profunda. Ele se dedicou obsessivamente ao trabalho e seu caráter, já duro por natureza, tornou-se inflexível e autoritário. Em 1973, mudou-se para Pripyat, onde participou da construção da central e assumiu o cargo de chefe adjunto do reator número 4. Dentro da instalação, era uma figura respeitada e temida. Sua reputação profissional era inquestionável, mas em seu interior convivia com um medo silencioso. Havia visto de perto o poder destrutivo do átomo e pagado um preço pessoal muito alto. Sua relação com a energia nuclear era marcada por uma carga emocional que naquela noite resultaria decisiva. Apesar de tudo, os 3 homens eram técnicos altamente qualificados. A propaganda soviética insistia que os operadores de suas centrais eram os mais bem preparados do mundo, e no papel, essa afirmação não carecia de fundamento. Fora da sala de controle, o restante do pessoal do turno noturno realizava seu trabalho com a tranquilidade do hábito. O fim de semana tornava tudo incômodo, mas a proximidade das celebrações do 1º de maio tornava o esforço mais suportável. Ao longo do interminável corredor de quase 1 quilômetro que percorria a sala de turbinas, caminhava Sasha Yuvchenko. Sua mente estava longe dos indicadores e válvulas. Pensava no lugar que havia descoberto para pescar no rio Pripyat e em seu filho Kirill, que começava a mostrar os primeiros dentes e provavelmente não deixava sua mãe, Natasha, dormir a escassos 3 quilômetros dali. Sem saber por que, naquela noite, Sasha sentia uma inquietação difícil de explicar. Diferente do habitual, estava usando todo o equipamento de proteção. Era algo que os veteranos raramente faziam e que costumava delatar os recém-chegados. Não podia imaginar que essa decisão, tomada quase por instinto, marcaria a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a sala de controle se enchia de olhares tensos e ordens contraditórias, o relógio avançava sem parar. O que até então havia sido uma noite incômoda começou a se transformar em algo muito mais perigoso. O experimento estava prestes a começar, e com ele, uma cadeia de decisões que já não teria volta. Antes de avançar, lembre-se de que pode desfrutar de narrações completas como esta, baixando-as no link disponível no vídeo. E assim poderá desfrutá-las a qualquer momento e sem interrupções de anúncios. Mas agora, continuando. O minuto a minuto. O protocolo de segurança. A atividade incomum daquela madrugada tinha uma causa concreta. A execução de um teste de segurança projetado para simular um corte total do fornecimento elétrico. O objetivo oficial era verificar se o reator poderia se manter estável durante o intervalo crítico que transcorria entre uma perda de energia externa e a entrada em funcionamento dos geradores de emergência. Nos primeiros momentos, o procedimento parecia desenvolver-se conforme o previsto. A potência do reator começou a descer de forma controlada até situar-se em torno de 530 megawatts. Seguindo as instruções do experimento, o operador desconectou os sistemas automáticos de regulação, uma ação que já supunha um desvio significativo dos protocolos de segurança estabelecidos.
Segundo as normas técnicas, a potência nunca deveria cair abaixo de 700 megawatts durante este tipo de teste. A queda, no entanto, não parou. Os indicadores continuaram descendo lentamente. Quando o nível atingiu 512 megawatts, a inquietação tornou-se visível. Os engenheiros sabiam que abaixo de 500, o comportamento do reator poderia tornar-se imprevisível. O ambiente na sala ficou tenso imediatamente. As dúvidas e advertências começaram a surgir, mas Anatoly Dyatlov interveio com firmeza. Ignorou as objeções e ordenou continuar. Um dos técnicos atreveu-se a lembrar-lhe o conteúdo do protocolo de segurança. A resposta foi imediata e taxativa. Dyatlov deixou claro que a autoridade naquela sala pertencia exclusivamente a ele e que não admitiria questionamentos. O silêncio se impôs. Ninguém insistiu. A sensação era de que o chefe adjunto de engenharia pretendia dominar o reator mediante a força de sua experiência e seu caráter. E até certo ponto, essa confiança parecia sustentar-se em décadas de trabalho com tecnologia nuclear. No entanto, existia um fator que nem ele, nem ninguém na sala conhecia. Um defeito oculto no projeto do reator que o tornava especialmente instável quando operava em potências baixas, justamente na faixa em que estavam operando. Pouco depois da meia-noite, o nervosismo era evidente. Técnicos caminhavam sem rumo, mãos levadas à boca, olhares fixos nos painéis. Alexandr Akimov, responsável pelo turno noturno, decidiu intervir. Afastou Dyatlov e tentou convencê-lo a parar o teste. Lembrou-lhe que haviam cruzado amplamente as margens de segurança e que ninguém poderia garantir que o reator respondesse de forma estável se continuassem. A reação foi violenta. Dyatlov interpretou a advertência como uma insubordinação e respondeu com ameaças veladas. A discussão terminou de forma abrupta, com uma frase que encerrou qualquer possibilidade de debate. Os reatores não erram. Os erros são humanos. O teste deveria continuar. Nos documentos oficiais, o experimento tinha um propósito civil: melhorar a eficiência energética do reator. Na realidade, Dyatlov sabia que a ordem procedia de muito mais acima. Era uma diretriz emanada de Moscou e vinculada a interesses militares. Aquele teste deveria ter sido realizado antes de o reator entrar em funcionamento. Durante a fase de construção, mas na época foi considerado desnecessário. A situação havia mudado após um evento que abalou o alto comando soviético. Em junho de 1981, aviões israelenses atravessaram vários países do Oriente Médio para destruir a central nuclear iraquiana de Osirak, uma instalação de design soviético muito semelhante à de Chernobyl. A partir desse momento, os estrategistas militares começaram a considerar um cenário inquietante. O que aconteceria se uma central soviética sofresse um ataque ou um corte repentino de fornecimento elétrico durante uma guerra? O experimento buscava responder a essa pergunta. Tratava-se de medir o tempo que os geradores levavam para ativar e manter operacionais os sistemas de refrigeração e desligamento do reator após uma perda de energia. O procedimento era simples na aparência, mas exigia respeitar estritamente as margens de segurança. As ordens recebidas por Dyatlov eram claras. A potência deveria manter-se entre 500 e 1000 megawatts. No entanto, decidiu ignorar esse limite. Sua intenção era levar o reator até os 200 megawatts, um nível que não figurava no protocolo autorizado. Convencido de seu critério, considerou que os riscos eram aceitáveis. Naquela sala não havia ninguém com maior patente nem experiência comparável. E, acima de tudo, não havia ninguém disposto a desafiá-lo abertamente. Sua autoridade não se baseava unicamente no cargo, mas em um sistema que premiava a obediência absoluta e castigava o questionamento.
não se tratava de arrogância pessoal. Dyatlov era produto do aparato soviético. Havia ascendido graças a ele e devia-lhe tudo. Para alguém formado nesse ambiente, cumprir a missão era uma obrigação inquestionável. A energia nuclear, segundo a doutrina oficial, era segura e estava completamente dominada. Além disso, o prestígio nacional estava em jogo. Aquele teste não era um simples trâmite técnico. Seu sucesso reforçaria a imagem de superioridade tecnológica frente aos Estados Unidos. Dyatlov sabia que sua atuação estava sendo observada, embora ninguém na sala dissesse isso em voz alta. Também existiam motivações pessoais. Sua posição dentro do partido começava a enfraquecer devido ao seu tratamento autoritário com o pessoal. Seu superior, Nikolai Fomin, estava próximo de ser promovido e Dyatlov aspirava a ocupar seu posto. Um fracasso naquela noite poderia acabar definitivamente com suas ambições. O sucesso, por outro lado, consolidaria sua carreira. Com esse peso sobre os ombros, decidiu avançar. O reator continuou descendo em potência. E com cada megawatt perdido, a noite se aproximava um pouco mais do ponto de não retorno. O reator para. Durante vários minutos, Dyatlov parecia o único que mantinha a calma enquanto os números do indicador de potência continuavam caindo. No entanto, quando a cifra desceu abaixo dos 250 megawatts, sua expressão endureceu e ele se aproximou do console. Não eram os alarmes, que já soavam insistentemente, o que o preocupava, mas a evidência. A queda não parava, seguia seu curso com a mesma lentidão que até aquele momento. O jovem Leonid Toptunov tornou-se o foco de sua frustração. Dyatlov o repreendeu, acusando-o de negligência por permitir que a potência baixasse demais. Tecnicamente, ainda não havia ocorrido nada irreversível, mas o risco era evidente. Naquela noite, na sala de controle, o medo dos erros de Toptunov parecia superar o temor diante da energia acumulada no reator número 4. Às 0h36, surgiu um novo problema. Um alarme sinalizava níveis baixos nos tambores separadores. Boris Stolyarchuk, outro operador, avisou Toptunov e se dispôs a corrigir a anomalia. Para ele, não era algo extraordinário. Já haviam enfrentado situações semelhantes em baixa potência. Isso acontece constantemente, comentou mais tarde, lembrando a rotina de seu trabalho. Considerava um incidente controlável. Apenas 2 minutos depois, às 0h38, o reator parou completamente. A reação de Dyatlov foi imediata. Perdeu o controle, convencido de que o teste estava sendo arruinado pela incompetência de sua equipe. Ordenou reiniciar a potência imediatamente, com instruções claras e perigosas. Levantar todas as barras de controle do reator. A partir desse instante, o núcleo do número 4 tornou-se um mecanismo pronto para explodir diante de qualquer erro. As barras de controle regulam a reação nuclear. Em Chernobyl, o reator continha 1.661 barras de urânio que desciam até o núcleo. A fissão dos átomos gerava calor, transformando a água do fundo em vapor sob pressão que movia as turbinas superiores. Para frear a reação, 211 barras de boro distribuídas no núcleo absorviam nêutrons. Ao elevá-las, a potência aumentava. Ao baixá-las, reduzia-se. Retirá-las completamente significava perder qualquer capacidade de controle. Exatamente isso era o que Dyatlov estava exigindo. Com respeito, segundo manuais e simulações, o correto seria desligar o reator. Retirar as barras nos deixa sem controle e o núcleo já é instável. Não quero desculpas, replicou Dyatlov com voz firme. O teste será feito tal como ordenei.
Toptunov está dispensado do controle das barras. Amanhã falaremos do seu futuro. A resistência dos técnicos desfez-se em segundos. Akimov acatou a ordem e começou a retirar as barras do reator. Eram 0h42 Pouco a pouco, a potência começou a subir, até atingir a cifra que Dyatlov esperava. Em apenas 5 minutos, o indicador atingiu 160 megawatts, e o humor do engenheiro suavizou-se, devolvendo Toptunov ao seu posto com certa indulgência. O jovem respirou aliviado. Por um instante, havia escapado da possibilidade de perder um cargo que garantia privilégios importantes na União Soviética. Ser expulso da central era, na prática, um passe seguro para destinos remotos e hostis, onde a vida cotidiana era dura e precária. No entanto, o perigo não desapareceu. Às 0h52, o alarme de baixo nível de água voltou a soar. Durante os 15 minutos seguintes, dispararia repetidamente, sinalizando um risco que ainda não era percebido como catastrófico pela maioria dos presentes. Dyatlov, confiante, minimizou a importância. A 200 megawatts não é necessária tanta água, comentou. Poderíamos inclusive repetir o teste. Nunca havia sido realizado desta forma, replicou um dos técnicos. Bom, agora nós estamos fazendo, contestou Dyatlov com tom definitivo. O restante do pessoal seguia com suas tarefas cotidianas. Na sala de bombas, perto do reator, o trabalho mais urgente era revisar e pintar as tubulações. A rotina continuava, alheia ao perigo que crescia silencioso na sala de controle. A 1h, Toptunov conseguiu estabilizar o reator nos 200 megawatts requeridos. O teste podia começar formalmente. Akimov fez uma última tentativa de documentar a decisão. Pediu que a ordem de trabalhar a 200 megawatts ficasse registrada por escrito, segundo o regulamento. Embora Dyatlov tenha considerado a solicitação uma afronta, cumpriu e deixou registrado no diário de bordo que ele havia autorizado o teste nesses parâmetros. O mundo fora da central ignorava que a instalação estava à beira da catástrofe. A tensão era invisível, mas crescente. Um tremor sutil percorreu a estrutura do reator. A incerteza e o caos técnico estavam prestes a se converter em desastre. A madrugada de Chernobyl avançava para um momento que ninguém poderia reverter. Falhas de projeto e a explosão. A essas horas, Pripyat dormia sob a tênue luz de alguns postes e as cores da roda gigante decorada com lâmpadas. No rio Pripyat, um par de pescadores desfrutava da tranquilidade noturna, lançando a vara nas águas quentes do circuito de refrigeração do reator. Um deles trabalhava na central e conhecia bem o risco real. Essas águas, apesar de estarem junto ao reator, não apresentavam perigo. A alta temperatura havia eliminado quase todos os micro-organismos, o que as tornava inclusive mais limpas que um riacho de montanha. Enquanto a cidade dormia, na central, Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe e superior de Dyatlov, também descansava. Fomin havia estudado engenharia nuclear por correspondência, mas não era um especialista de campo. Sua habilidade real estava na política, manejava contatos no partido, e isso lhe havia permitido ascender até a direção de Chernobyl. As decisões técnicas ele delegava a Dyatlov, o verdadeiro responsável pela operação do reator número 4. Diferente de Dyatlov, que conhecia cada detalhe do reator, Fomin confiava cegamente nos manuais e em seu desconhecimento. Acreditava que um acidente grave era tão improvável quanto um meteorito atingir a central. Mesmo os técnicos conscientes dos riscos esperavam,
No pior dos casos, uma avaria temporária que deixasse o reator fora de serviço por alguns dias e gerasse perguntas incômodas de Moscou. Segundo os cálculos de Akimov, a probabilidade de um incidente catastrófico era de 1 em 10 milhões por ano. Mas Fomin, Dyatlov e Akimov desconheciam fatos críticos, falhas de projetos sistematicamente ignoradas ou encobertas, fruto de negligência e corrupção. Nem a KGB, que havia advertido reiteradamente sobre os riscos do reator, pôde influenciar na tomada de decisões. A construção do número 4 havia sido acelerada, sacrificando segurança para cumprir prazos e permitir que a direção do partido pendurasse medalhas. Até a cobertura do reator, que deveria ter sido ignífuga, foi feita com materiais improvisados para evitar atrasos de meses. A improvisação havia sido constante desde a construção. Muitos incidentes menores foram silenciados, e a brecha entre os manuais oficiais e a realidade da central cresceu até aquela noite. O teste de desligamento, em teoria, deveria ter sido realizado antes de o reator operar. Além disso, os sensores do reator, projetados para monitorar a reação, eram insuficientes. Muitas zonas do núcleo permaneciam sem supervisão efetiva. As barras de boro estavam apenas parcialmente inseridas, regulando a zona superior, enquanto a energia se acumulava na parte profunda do núcleo, invisível para os operadores. Outro problema crítico era o envenenamento por xenônio. A fissão produzia iodo 135, que decaía em xenônio 135, um absorvedor de nêutrons que reduz a reação. O fluxo de nêutrons necessário para consumir o xenônio não estava presente, o que causava o acúmulo de energia térmica sem ser detectada. Somava-se a isso que o reator estava funcionando há horas com apenas metade da refrigeração ativa e o sistema de emergência estava desconectado. Grandes bolhas de vapor formavam-se no núcleo, bloqueando a transferência de calor e aumentando a tensão interna. Os operadores viam uma potência aparentemente normal, ignorando que a maior parte da energia estava contida nos elementos combustíveis. Nessas condições, Dyatlov estava prestes a desencadear um desastre. O teste começou. O fluxo para a bioturbina foi cortado, que continuou girando por inércia. Os geradores a diesel demoraram 40 segundos para ativar. A intenção era medir se o fluxo residual poderia manter a refrigeração. Mas, sem saber, a temperatura do núcleo começava-se a subir perigosamente. A pressão aumentava na parte não supervisionada, deslocando o vapor e o calor para zonas críticas. Um operário que passou pela sala do reator viu algo impossível. As tampas do núcleo, onde são inseridas as barras de combustível de 500 quilos cada, levantavam-se como se dançassem. A pressão interna deformava a estrutura e os alarmes indicavam um aumento de potência inesperado. Os técnicos, ainda sem compreender a magnitude do perigo, reagiram com urgência. Ordenou-se pressionar a Z5, o botão de parada de emergência. Toptunov girou a chave que ativava o sistema automático. Todas as barras de boro deveriam inserir-se no núcleo. Mas o design do reator fez o contrário. As barras tinham uma ponta de grafite que, ao entrar, provocou um aumento instantâneo da potência. Em segundos, a energia dentro do núcleo multiplicou-se centenas de vezes. O caos tornou-se físico. A pressão rompia as barras e deformava os elementos de combustível. Um grito ressoou na sala. As tampas estão se levantando. Tem que evacuar. O alarme já não era virtual. O reator estava se convertendo em uma bomba. Finalmente, ocorreu a explosão. A tampa de 1.200 toneladas do reator foi lançada ao ar em fragmentos. O chão tremeu como em um terremoto, e o clarão iluminou Pripyat. Uma nuvem de radiação,
milhões de vezes superior ao tolerável por qualquer ser vivo, foi liberada sem contenção. A central, que parecia segura, havia se transformado em um cenário de destruição instantânea. O núcleo havia liberado sua energia acumulada em minutos, e a magnitude do desastre superava qualquer previsão. A explosão não foi apenas física, mas nuclear. As partículas radioativas escaparam para o ar, afetando de imediato a zona próxima e comprometendo a segurança de milhares de pessoas. O erro humano, as falhas de projeto e a improvisação convergiram para produzir o que seria o pior acidente nuclear civil da história. A explosão do reator número 4 não apenas liberou radiação e fogo, também desencadeou a primeira resposta humana diante da catástrofe. Enquanto o núcleo continuava ardendo, o mundo externo ainda ignorava o desastre. No capítulo seguinte, veremos como os primeiros a chegar. Os bombeiros enfrentaram a radiação sem proteção, como Moscou recebeu as notícias e como se começou a medir a magnitude real do acidente, dando início à emergência que mudaria a história de Chernobyl para sempre. O alarme e a resposta inicial. Após a explosão, o resto do mundo permaneceu alheio à tragédia durante vários minutos. As primeiras notícias chegaram à cidade vizinha de Ivankiv, onde o quartel de bombeiros recebeu uma chamada urgente. Quartel de Bombeiros 252. Sim, o que está acontecendo? Aqui 353, o teto do reator número 4 de Chernobyl está em chamas. Sem perder tempo, os bombeiros iniciaram a operação de extinção, que se prolongou durante toda a madrugada. Os primeiros a chegar foram os membros da Brigada de Chernobyl, dirigidos pelo tenente Vladimir Pravik, que faleceria meses depois devido à radiação recebida. Ninguém os informou do risco nuclear que a fumaça e as cinzas representavam. A princípio, acreditaram que se tratava de um incêndio elétrico comum. Não sabíamos que era o reator. Ninguém nos disse. As equipes contavam unicamente com trajes ignífugos, capacetes e máscaras de oxigênio. A exposição à radiação foi imediata e letal. Naquela noite morreram 2 bombeiros e mais de 20 sucumbiriam nos meses seguintes devido à radiação acumulada. As tentativas de apagar o fogo com água durante a madrugada foram inúteis. Pelo contrário, a água gerava vapor, inundava corredores e salas adjacentes, mas não conseguia extinguir os blocos de grafite em brasa, dispersos pela usina. O grafite proveniente do núcleo do reator levava consigo a radiação, convertendo-se em um perigo extremo. Havia centenas de pequenos incêndios surgindo em distintos pontos da planta. Um dos bombeiros, aproximando-se da cratera do reator com um dosímetro para medir a radiação, viu como a agulha do instrumento cravava no máximo. Mal teve tempo de reagir. O calor e a radiação o derrubaram. Esse lugar marcou o registro mais alto de radiação conhecido até então. 30.000 Roentgens, milhões de vezes mais do que a dose mortal. Mesmo assim, as equipes continuaram trabalhando, conscientes de que um fogo descontrolado poderia se estender a outras áreas e provocar uma explosão nuclear ainda maior. A maioria dos bombeiros havia recebido formação sobre radiação e conhecia os riscos. Sabiam que estavam arriscando suas vidas na tarefa mais perigosa de suas carreiras, mas compreendiam que sua intervenção era crucial para evitar um desastre ainda maior. Quando amanheceu, os incêndios mais perigosos da sala de turbinas haviam sido controlados, embora alguns bombeiros tivessem recebido doses críticas de radiação e ainda assim permaneceram em postos estratégicos diante da possibilidade de novos focos. Foram os primeiros heróis de Chernobyl. A sala de turbinas continha materiais extremamente inflamáveis, como petróleo e oxigênio,
que poderiam provocar explosões devastadoras se o fogo atingisse outras áreas. A informação inicial sobre a magnitude do acidente provinha diretamente desses homens que enfrentavam um inimigo invisível, a radiação. Enquanto isso, em Moscou, o chefe do governo soviético, Nikolai Ryzhkov, dormia quando ocorreu a explosão. Passaram-se 3 horas e meia até que seu telefone oficial tocasse. A chamada provinha do ministro de Energia, que informou sobre um acidente em Chernobyl e mencionou que os funcionários locais falavam de uma explosão. Ryzhkov solicitou um relatório completo às 9 da manhã e se dirigiu ao Kremlin para coordenar a resposta. Sua primeira chamada confirmou o mais grave. Foi o reator, camarada. Há vítimas de radiação. Atuou seguindo o protocolo. Formou-se uma comissão e assumiu a direção da crise. Por enquanto não se notificou Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista há 13 meses, nem o público russo. Mais tarde, Gorbachev receberia a chamada oficial. Camarada, ocorreu um acidente na central nuclear de Chernobyl. Sem informação suficiente, a comunicação foi breve e direta. A luz do amanhecer permitiu observar o alcance real da tragédia. O edifício que continha o reator número 4 estava reduzido a um amontoado de escombros e aço retorcido, do qual emanava uma fumaça espessa que se elevava vários milhares de metros. O reconhecimento aéreo confirmou o desastre. O núcleo, exposto ao ar, mostrava grafite em combustão e combustível nuclear fundido. A temperatura atingia 2.500 graus Celsius, gerando um efeito chaminé que impulsionava a fumaça radioativa para a atmosfera. As nuvens que se formavam não tinham um rumo previsível. Seu deslocamento dependia do vento e da climatologia. A radiação começou a expandir-se em escala regional, e nada podia garantir que não atravessaria fronteiras internacionais. Durante 3 dias continuou a emissão radioativa, liberando-se 2 bilhões de curies, 10 vezes mais do que os números inicialmente reportados pelos soviéticos. Durante anos, os detalhes do acidente e as ações dos liquidadores foram ocultados, tanto pela União Soviética quanto por potências ocidentais, preocupadas com as implicações em sua própria indústria nuclear. Grande parte do que se sabe hoje deve-se a jornalistas e fotógrafos que documentaram o desastre sob condições extremas. Um deles foi Igor Fyodorovich Kostin, fotógrafo que cobria para a agência de imprensa Novosti, APN, em Kiev. Naquela madrugada, um piloto militar o acordou para sobrevoar Chernobyl e tirar imagens de um incêndio na planta. Kostin desconhecia a magnitude real do acidente. O fogo já havia sido parcialmente controlado quando chegaram. Mas ainda presenciaram a cena caótica, com veículos militares e pessoal manobrando como se lutassem contra um inimigo invisível. Do ar, ficou claro que o que enfrentavam não era um incêndio convencional, mas um núcleo nuclear descontrolado que havia liberado energia, calor e radiação ao ambiente, iniciando o pesadelo que marcaria a história de Chernobyl. Enquanto os bombeiros lutavam contra o fogo na usina e os helicópteros sobrevoavam o reator em chamas, Moscou começava a receber a magnitude da tragédia. No entanto, as decisões tardias e a negação inicial da liderança soviética atrasaram a proteção da população. A próxima etapa da história mostrará como essa combinação de desconhecimento, medo e burocracia levou a uma evacuação tardia e a decisões críticas que marcariam a vida de milhares de pessoas em Pripyat e seus arredores. Da negação à irresponsabilidade. Eram 5 da manhã, quando Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, recebeu a primeira notícia direta sobre a explosão em Chernobyl.
Ainda não se sabia que o reator número 4 havia ficado destruído, nem que grandes quantidades de material radioativo haviam sido liberadas na atmosfera. Segundo suas próprias memórias, as primeiras horas posteriores ao acidente não permitiram compreender a magnitude real do desastre. Em vez de convocar imediatamente o restante da liderança ou declarar uma sessão de emergência, Gorbachev delegou a investigação a uma comissão chefiada por Boris Sherbina, vice-presidente do Conselho de Ministros. Enquanto isso, os cidadãos de Pripyat e arredores permaneciam expostos à radiação crescente, sem receber advertências nem instruções de evacuação. Ninguém se atrevia a tomar a decisão de proteger a população. O primeiro voo de reconhecimento em helicóptero ocorreu aproximadamente 24 horas após a explosão. Os funcionários que desceram sobre a central ficaram em choque diante do que viam. Sherbina admitiu em suas memórias que, a princípio, era quase impossível assimilar a cena. A destruição do reator, a fumaça radioativa e os restos do núcleo evidenciavam que a catástrofe era muito maior do que haviam imaginado. A reação inicial da equipe foi negação e confusão, seguida de uma relutância em assumir a responsabilidade pelo ocorrido. O historiador Serhii Plokhy explica que houve uma negação generalizada, tanto entre quem trabalhava na central quanto entre as autoridades. À medida que os níveis de radiação aumentavam, os funcionários se inquietavam, mas careciam do poder de decisão para ordenar a evacuação. A complexidade do acidente e o desconhecimento real da situação impediam que alguém assumisse um risco político direto ao tomar medidas imediatas. Durante os primeiros dias, a informação sobre o acidente foi mínima. A estratégia inicial do governo foi ocultar a gravidade do evento e filtrar apenas dados controlados. A televisão soviética demorou 18 dias para informar o público sobre a catástrofe. Os funcionários temiam que reconhecer a magnitude do desastre lhes implicasse responsabilidades pessoais e políticas e enfrentavam a dificuldade de interpretar um acidente cuja escala superava até mesmo a compreensão dos especialistas em energia nuclear. Segundo Adam Higginbotham, autor de Meia-Noite em Chernobyl, existia uma dimensão psicológica nessa negação. O desastre era tão imenso que mesmo técnicos experientes não podiam assimilá-lo de imediato. A magnitude e complexidade do acidente excediam qualquer protocolo prévio ou experiência profissional. Mesmo quando alguns especialistas recomendaram a evacuação imediata, a burocracia soviética mostrou-se paralisada. Armen Abadian, diretor de um instituto de pesquisa nuclear alocado em Moscou, urgiu Sherbina a evacuar Pripyat. Assinalou que as crianças brincavam nas ruas, a roupa pendurada secava e a atmosfera estava contaminada. No entanto, as regulamentações existentes não obrigavam a declarar a evacuação, e ninguém quis assumir a responsabilidade de agir por medo de represálias políticas ou da percepção de uma falha do sistema. A falta de ação nas primeiras horas permitiu que a população permanecesse em um ambiente altamente radioativo. Ninguém podia prever que essa demora converteria o desastre em um acidente de consequências históricas. A indecisão e a negação inicial não foram um simples erro administrativo, mas o reflexo de um sistema onde a informação era filtrada e a responsabilidade era perigosa de assumir. Após a demora em reconhecer o desastre e a negativa inicial em assumir responsabilidades, a evacuação tornou-se a primeira medida visível de reação frente ao desastre. No entanto, chegou tarde demais e a população já havia sido exposta à radiação perigosa. A próxima fase da história explorará a luta dos liquidadores e como os heróis invisíveis tentaram conter um desastre que crescia fora de controle. Evacuação. A 30 horas da explosão, uma caravana de quase 3.000 ônibus chegou a Pripyat.
Os veículos percorreram as ruas com megafones, anunciando que a cidade deveria ser evacuada por completo. Começou a distribuição de comprimidos de iodo, priorizando as crianças. Surpreendentemente, o pânico em massa não ocorreu. Houve pressa e certa confusão, mas a evacuação transcorreu com relativa calma. A população confiava na explicação dos militares. A saída seria temporária, de 3 dias, suficiente para garantir que a central estava sob controle e que não havia perigo. Os habitantes tinham 2 horas para recolher seus pertences e reunir-se em frente às suas casas, onde os ônibus os recolheriam. Enquanto subiam nos veículos, poucos podiam imaginar que deixavam para trás, para sempre, uma vida que jamais recuperariam. Alguns se negaram a ir, sobretudo idosos que haviam sobrevivido à ocupação nazista, bombardeios e execuções. Se Hitler não pôde expulsá-los de suas terras, pensavam, tampouco o faria um reator nuclear. Esses poucos desafiaram a ordem oficial e se ocultaram em seus lares, onde seriam encontrados mortos semanas depois. Em apenas 3 horas, Pripyat ficou completamente vazia. A interminável fila de ônibus se afastava, deixando uma cidade silenciosa e deserta. Os passageiros do comboio tornaram-se os primeiros refugiados atômicos da Europa, embora já tivessem recebido doses significativas de radiação. Seus corpos começaram a sofrer mudanças imediatas. Muitos adoeceriam, desenvolveriam câncer e vários morreriam com o tempo. Apenas permaneciam na cidade os militares e a delegação científica do Kremlin, reunidos em um hotel com vista para a central. De lá debatiam a situação enquanto estavam expostos aos mesmos níveis de radiação que os evacuados. A avaliação dos especialistas ainda não refletia a realidade. Como lembrou Gorbachev, eram pessoas íntegras, especialistas. Não podia acreditar que fizessem algo irresponsável. Subestimaram a situação. Nossos critérios prévios já não serviam. Havia tido acidentes nucleares em nosso país e nos Estados Unidos, mas sempre em segredo. Jamais algo desta magnitude. Inclusive, acreditaram que o reator poderia voltar a funcionar em alguns meses. Enquanto isso, os governos estrangeiros começavam a notar anomalias. Hans Blix, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, recebeu a chamada da ministra de Energia sueca. Haviam detectado níveis de radiação extremamente altos perto da central de Forsmark, ao leste da Suécia. Suspeitavam que a fonte provinha do exterior, provavelmente da União Soviética, e buscavam confirmação. Os primeiros rumores sobre a magnitude do desastre se propagaram rapidamente. Os satélites espiões do Pentágono apontaram para a Ucrânia e detectaram as ruínas de Chernobyl. Do espaço observava-se com clareza que o núcleo continuava incandescente, liberando fumaça e radiação. O segredo não podia ser mantido mais. A União Soviética viu-se obrigada a informar as autoridades internacionais. Gorbachev, frustrado pela informação fragmentada e distorcida que recebia, decidiu assumir o controle direto do assunto. Ordenou à KGB que assumisse a supervisão completa do acidente e que reportasse a ele todos os detalhes: o estado da central, as ações de contenção e os debates da equipe de cientistas. No entanto, entre a chegada da informação e sua veracidade, a situação piorava. Milhares de toneladas de material radioativo incandescente continuavam fervendo a mais de 3.000 graus no coração do núcleo, sem que ninguém soubesse como detê-lo. As emissões continuavam e a nuvem de radiação se deslocava lentamente pela Europa, governada apenas pelo vento e pela meteorologia, estendendo a contaminação e o perigo além das fronteiras soviéticas. Com a cidade evacuada e a nuvem radioativa se estendendo pela Europa, a responsabilidade recaiu sobre aqueles que permaneciam na zona de exclusão.
Os liquidadores tornaram-se a primeira linha de defesa, expondo suas vidas para conter um perigo que nenhuma máquina podia enfrentar sozinha. A próxima fase da história abordará como esses homens e seus sacrifícios evitaram um desastre ainda maior. Os heróis invisíveis. Após a evacuação de Pripyat, filas intermináveis de caminhões transportaram funcionários da central, bombeiros, soldados, operários e voluntários para a chamada Zona de Exclusão, um perímetro de segurança de 30 quilômetros ao redor do reator. Sua missão era enfrentar as consequências da explosão e minimizar os danos sem importar os riscos pessoais. A esses homens começou-se a chamar os liquidadores. Muitos ignoravam a verdadeira magnitude do desastre. Apenas lhes foi dito que havia ocorrido um acidente em uma instalação governamental e que deviam ajudar nos trabalhos de limpeza e contenção. Procediam de distintos lugares da União Soviética com idades entre 20 e 45 anos. Nos caminhões, as conversas eram breves e diretas. Onde vamos? Onde for indicado. Quanto tempo? O necessário. Haverá pagamento? No devido momento. Inicialmente tentou-se usar robôs para tapar a cratera e recolher o grafite radioativo. Estes eram protótipos avançados do Exército e da Agência Espacial, com a ajuda de empresas japonesas. Seu objetivo era colocar o grafite de volta na cratera para contê-lo. Mas a radiação interferia em seus sistemas, deixando-os inoperantes e até instáveis. Alguns falhavam de maneira extrema e caíam na cratera. Tentou-se então jogar materiais neutralizantes de helicópteros, mas a escala da tarefa superava as máquinas. A única alternativa viável eram os homens, o recurso mais abundante e disciplinado da União Soviética. Assim, organizou-se um exército de trabalhadores, voluntários e reservistas para enfrentar o reator, sem equipamento adequado, expostos ao perigo direto. O teto do reator estava coberto de fragmentos de grafite altamente radioativos, capazes de matar um homem em menos de 1 hora. Tentou-se usar robôs, mas fracassaram. Então, um batalhão de jovens reservistas subiu ao teto do reator número 3. Recolhiam o grafite com as mãos, quebravam vidros e moviam escombros, conscientes de que cada segundo podia ser fatal. 3 minutos de exposição equivaliam à dose de radiação de toda uma vida, e em muitos casos iniciavam a morte em questão de horas. Durante 7 meses, mais de 700.000 homens enfrentaram a radiação sem a proteção mínima necessária. Só contavam com macacões brancos e máscaras de fumigação, conhecidas como focinhos de porco, que provocavam feridas no rosto e ofereciam proteção limitada. Alguns usaram placas de chumbo improvisadas como trajes, pesadas e incômodas, mas com eficácia duvidosa. Os liquidadores enfrentaram fogo, grafite incandescente e radiação extrema, conscientes de que seu esforço era vital para evitar uma segunda explosão de proporções catastróficas, comparável a uma bomba de hidrogênio. Graças ao seu sacrifício, evitou-se que a tragédia se estendesse além da Ucrânia e Bielorrússia. Muitos morreram, outros adoeceram de forma irreversível e todos ficaram marcados pela experiência. Apesar do risco, cada vez que se necessitava de um voluntário para tarefas críticas, todos davam um passo à frente. Era a disciplina soviética. Negar-se era impensável. Foram heróis invisíveis que enfrentaram o monstro atômico e asseguraram que o desastre não alcançasse dimensões ainda maiores. Uma missão suicida. A tarefa que foi designada aos liquidadores era simples na teoria, mas mortal na prática. Cada homem devia colocar um traje de mais de 30 quilos, feito de retalhos de chumbo e outros materiais improvisados, e subir ao teto do reator durante apenas 3 minutos. Seu objetivo era recolher todos os escombros e restos de grafite radioativo que encontrassem e devolvê-los ao interior da cratera.
Lá, a radiação era 20 vezes superior à dose letal. Depois de 3 minutos, o traje passava ao próximo, voluntário. O fotógrafo Igor Kostin documentou a operação. Suas imagens mostram os homens cortando placas de chumbo com tesouras e ajustando os trajes improvisados. Cada ação era realizada com precisão e rapidez. Qualquer erro podia ser fatal. A tensão era palpável. Ninguém falava, ninguém tentava se distrair. Cada movimento era feito com a seriedade de quem sabe que caminha sobre a morte. Muitos dos voluntários desconheciam o alcance real de sua missão. A alguns foram oferecidos incentivos como dinheiro ou carros, enquanto aos militares apresentava-se a escolha entre 3 minutos no reator ou 3 anos no Afeganistão. A maioria optou pela central nuclear, confiando que ao menos ali teriam alguma possibilidade de sobreviver. Mas a realidade os golpeava ao colocar a couraça e entender a magnitude do risco. Instalaram-se câmeras de circuito fechado para supervisionar os movimentos no terraço. De uma sala de controle, as equipes recebiam instruções exatas: mover uma pedra, recolher varetas de aço, colocar tábuas para permitir a passagem por um degrau. Tudo devia ser feito em segundos. A margem de erro era mínima. Cada tarefa era aparentemente simples, mas qualquer atraso significava receber doses letais de radiação. Mesmo assim, surgiram heróis. Homens conscientes de que o futuro da Ucrânia, da Europa e do mundo dependia de sua atuação. Sabiam que o buraco aberto do reator podia causar morte a milhares de quilômetros se não fosse contido. Avançaram com decisão, guiados pelo dever, deixando para trás o medo e a preocupação com sua própria segurança. Kostin recordaria: estou disposto a me ajoelhar diante da memória desta gente. Estão doentes e esquecidos, ninguém pergunta por eles. A informação sobre os liquidadores e suas ações foi parcial e fragmentária. Muitos nomes se perderam e os detalhes de sua exposição radioativa continuam sendo incertos. Estima-se que apenas nos primeiros dias, cerca de 9.000 homens foram vítimas diretas da radiação durante a fase mais crítica da contenção. Mas a emergência não se limitava ao teto. Havia um perigo ainda maior. O magma radioativo do núcleo podia filtrar-se para o subsolo e contaminar o aquífero que abastecia de água grande parte da Ucrânia e, eventualmente, o rio Dnieper e o Mar Negro. Se isso ocorresse, a contaminação teria sido irreversível. Para solucionar isso, projetou-se um plano extremo. Em 12 de maio de 1986, 17 dias após a explosão, 17 mineiros de Tula, a 1.000 quilômetros de Chernobyl, receberam ordens de apresentar-se em Moscou em 24 horas. Sua tarefa era cavar um túnel sob o reator para instalar um sistema de refrigeração que esfriasse o núcleo por baixo. Em 13 de maio começaram os trabalhos. Os mineiros escavaram um túnel de 150 metros e construíram uma sala subterrânea de 30 metros por 30 metros para abrigar um sistema de nitrogênio líquido. A exposição à radiação e calor era constante. A temperatura atingia 50 graus e os sensores registravam pelo menos um Roentgen por hora em algumas áreas. Apesar das condições extremas, a operação avançou com precisão e disciplina. Durante esse mês, 10.000 mineiros e operários da Rússia e Ucrânia participaram da construção da sala de contenção. A maioria eram jovens, entre 20 e 30 anos, com formação limitada em radiação, mas com um compromisso absoluto com a missão. Sabiam que cada dia de atraso poderia significar que a radiação chegasse à água potável e afetasse milhões de pessoas. A ação desses homens foi decisiva.
Enquanto os liquidadores no terraço continham a radiação direta, os mineiros trabalhavam sob a terra para impedir que o núcleo incandescente destruísse o subsolo. Ambos os grupos, expostos a níveis mortais, atuaram com coordenação e valentia. Seu sacrifício evitou um desastre ainda maior, preservando vidas em toda a Europa e limitando a propagação da radiação. Enquanto os liquidadores lutavam na superfície e os mineiros trabalhavam sob a terra, a radiação já havia começado a afetar de maneira silenciosa quem esteve mais perto do reator. Embora se tenha conseguido conter os piores riscos imediatos, as consequências sobre a saúde seriam o próximo capítulo da tragédia. A ferida invisível de Chernobyl. A ferida invisível. Os efeitos da radiação não se limitaram aos primeiros dias após essa explosão. Prolongaram-se durante semanas, meses e anos. Entre o pessoal da planta e as equipes de emergência, os danos imediatos foram severos e determinísticos. Nas primeiras horas, 2 pessoas morreram diretamente. Uma pela explosão e outra por uma trombose coronária. Uma terceira faleceu por queimaduras térmicas durante a madrugada do dia seguinte. Posteriormente, 28 mais morreram em hospitais especializados, somando 31 falecimentos nas primeiras semanas. No total, 499 pessoas expostas com sintomas graves foram internadas para observação, e 237 delas receberam um diagnóstico inicial de síndrome aguda de radiação. Os sintomas dependiam da dose recebida. Diarreia, vômitos, febre e vermelhidão da pele foram comuns nas primeiras 24 horas. A diminuição de linfócitos no sangue, observada entre 24 e 36 horas, foi um indicador de gravidade, especialmente nos casos mais severos. A população geral de Pripyat e arredores não recebeu doses suficientes para desenvolver síndrome aguda. Na Bielorrússia, por exemplo, 11.600 pessoas foram estudadas entre maio e junho de 1986, sem se detectarem casos de doença aguda por radiação. Entre quem recebeu doses mais altas, entre 6 e 16 grãos, os sintomas apareciam rapidamente. Vômitos entre 15 e 30 minutos após a exposição, febre intensa, diarreia e sinais de intoxicação. As membranas mucosas inflamavam, secavam e ulceravam, complicando a respiração e a ingestão de alimentos. As queimaduras por radiação beta adicionavam dificuldades. Nas 2 primeiras semanas, a queda drástica de glóbulos brancos e plaquetas comprometia a capacidade de combater infecções e manter a coagulação. A mortalidade neste grupo foi elevada. 20 de 21 pacientes faleceram, apesar de receberem tratamento médico intensivo. Com doses mais baixas, os sintomas foram menos graves e a sobrevivência melhorou significativamente. Os vômitos e febre apareciam mais tarde, a redução de glóbulos brancos e plaquetas era menor, e as queimaduras de radiação, embora dolorosas, não resultavam mortais. Em exposições de 1 a 2 grãos por ano, não foram registradas mortes prematuras. A contaminação afetou especialmente o setor agrícola, mas as florestas foram negligenciadas. Os radionuclídeos presentes na vegetação e alimentos florestais continuaram representando um risco importante para a população. Na Bielorrússia, as florestas contaminadas cobriam aproximadamente 10% do território, gerando problemas de saúde e perdas econômicas milionárias. Apenas os danos nas florestas bielorrussas foram estimados em mais de 8 bilhões de dólares. Estabeleceram-se zonas de florestas radioativas, onde as intervenções se limitaram à prevenção de incêndios, vigilância e controle de pragas. O restabelecimento completo desses ecossistemas demoraria décadas.
Atualmente, os pesquisadores do Instituto Florestal da Bielorrússia estudam métodos para acelerar a reabilitação florestal e reduzir a exposição da população à radiação proveniente desses ambientes. Embora a explosão e a contenção imediata sejam o mais lembrado de Chernobyl, os efeitos a longo prazo sobre a saúde e o meio ambiente mostram que a catástrofe não terminou quando os bombeiros e mineiros se retiraram. A radiação continuou e continua afetando pessoas e ecossistemas, deixando uma ferida invisível que perdura até hoje. Enquanto as consequências da radiação começavam a se manifestar silenciosamente na população e nas florestas, a pergunta sobre por que ocorreu um desastre de tal magnitude tornava-se inevitável. Compreender a estrutura e o funcionamento do reator RBMK, suas particularidades e os riscos ocultos que continha, tornou-se a chave para explicar como uma explosão podia provocar um dano de alcance continental. O que parecia um acidente imprevisível não o foi totalmente. Por trás da fumaça e da destruição, encontrava-se um projeto com defeitos estruturais que amplificaram a tragédia. O reator RBMK, ou RBMK, acrônimo de Reaktor Bolshoi Mощnosti Kanalny, reator de grande potência tipo canal, foi um projeto nuclear desenvolvido exclusivamente na União Soviética. No início do século XXI, vários continuavam operacionais, mas já não se construíam novos e sua continuidade estava sob pressão internacional. Surgiu dos reatores refrigerados a água e moderados por grafite, inicialmente projetados para produzir plutônio, como o AM-1 de Obninsk, que operou desde 1954. Este duplo propósito, eletricidade e plutônio militar, marcou o projeto dos RBMK posteriores. Uma característica-chave era o uso de água leve como refrigerante e grafite como moderador. Isso permitia empregar urânio natural ou levemente enriquecido, evitando complexos processos de enriquecimento. No entanto, esta configuração gerava instabilidade. O núcleo continha longos tubos de pressão verticais dentro de um bloco de grafite. A água circulava pelos canais e podia ferver parcialmente a temperaturas próximas a 290 graus Celsius, similar a um reator de água em ebulição. O comportamento do RBMK dependia do grafite. Quando a água fervia e se formavam bolhas de vapor, diminuía a absorção de nêutrons por parte do refrigerante, aumentando a reatividade. Isso gerava um coeficiente de vazio positivo. Menos água, mais energia liberada. Além disso, o RBMK tinha um coeficiente de potência positivo, o que podia provocar acelerações descontroladas da reação. Esta combinação não existia em reatores ocidentais e tornava o RBMK particularmente instável com urânio natural. O design permitia substituir o combustível sem parar o reator, uma vantagem para a geração contínua de eletricidade e plutônio. Podiam-se usar também combustíveis reprocessados de baixo enriquecimento, mas isso reforçava a instabilidade. O núcleo estava blindado com uma estrutura metálica selada e gases inertes para proteger o grafite, rodeado de concreto e areia para absorver radiação. Mas o projeto estava pensado para incidentes menores, não para acidentes graves. Após 3 Mile Island, adicionaram-se proteções parciais, mas nunca houve um edifício de contenção completo. A altura do reator e a necessidade de guindastes impediam uma cobertura total, deixando conduções superiores vulneráveis. Esta fraqueza foi crucial em Chernobyl. Quando a pressão interna aumentou, a cobertura superior foi expulsa, rompendo as conduções e liberando radiação para o exterior.
Após o acidente, os RBMK restantes foram modificados. Reduziu-se o combustível, empregou-se urânio mais enriquecido e melhoraram-se as barras de controle, para evitar aumentos iniciais de potência ao inserir-se. Dos 13 RBMK construídos, os 4 de Chernobyl foram fechados, assim como um dos 2 de Ignalina, na Lituânia. Os restantes continuaram operando durante anos sob estrita supervisão, como lembrete de um projeto que combinava ambição industrial, limitações de engenharia e pressão política. Compreender a construção e os defeitos do RBMK permite ver que o desastre não se deveu unicamente a erros humanos, mas também a um design com falhas graves. No entanto, por trás da tragédia também houve decisões administrativas e responsabilidades individuais. Para explorar como foram tomadas essas decisões e quem foi apontado como responsável, devemos conhecer a história de Viktor Bryukhanov, diretor da central durante o acidente. Culpados, julgamentos e mentiras. Viktor Petrovich Bryukhanov nasceu em 1º de dezembro de 1935 em Tashkent, então parte da União Soviética. Filho mais velho de 4 irmãos, recebeu a única educação superior em sua família, graduando-se em engenharia elétrica no Politécnico de Tashkent. Seus pais trabalhavam em ofícios humildes. Seu pai era vidraceiro e sua mãe faxineira. Sua carreira profissional começou na Central Térmica de Angren, onde passou de tarefas básicas como operador de bombas e desaeradores a cargos de supervisão em pouco tempo. Em 1970, o Ministério de Energia soviético ofereceu-lhe dirigir a construção da primeira central nuclear na Ucrânia, um posto que capitalizava toda a sua experiência. Após o desastre de Chernobyl, as investigações apontaram para os operadores e gerentes, incluindo Bryukhanov, como responsáveis. Foram-lhe imputadas violações de segurança, negligência ao avaliar os níveis de radiação e o envio de pessoal a áreas contaminadas. Desde o mesmo dia do acidente, iniciou-se uma investigação criminal. Bryukhanov foi interrogado enquanto permanecia formalmente à frente da central. Pouco depois foi citado a Moscou, onde o Politburo o acusou de má gestão. Segundo os relatórios, considerou-se que a explosão havia sido causada por erros operacionais combinados com defeitos do projeto do reator. O primeiro-ministro Mikhail Gorbachev expressou sua indignação, assinalando que durante anos haviam sido ocultados problemas estruturais da indústria nuclear. Após a reunião, Bryukhanov foi expulso do Partido Comunista e submetido a uma investigação mais profunda. Em 19 de julho, a televisão estatal anunciou oficialmente o acidente. A notícia foi devastadora para sua família. Sua mãe sofreu um infarto e faleceu ao saber. Durante a pesquisa, Bryukhanov descobriu documentos do Instituto Kurchatov que revelavam defeitos de projeto dos reatores, informação que lhe havia sido negada durante 16 anos. O julgamento começou em 6 de julho na cidade de Chernobyl. Os 6 acusados foram declarados culpados e Bryukhanov recebeu uma condenação de 10 anos, que cumpriu em uma colônia penal em Donetsk. Após 5 anos, foi liberado por boa conduta e se reincorporou à vida profissional em um mundo pós-soviético, trabalhando no Ministério de Comércio Internacional de Kiev e mais tarde na Ukrinterenergo, empresa estatal encarregada de gerenciar as sequelas de Chernobyl. Durante o resto de sua vida, Bryukhanov sustentou que nem ele, nem sua equipe foram responsáveis diretos pelo desastre. Estudos posteriores, incluindo os da Agência Internacional de Energia Atômica, concluíram que a catástrofe foi o resultado de uma combinação de defeitos do reator, desinformação e decisões equivocadas, mais do que de uma só pessoa. O legado de Chernobyl,
O acidente de Chernobyl não foi um evento isolado. Marcou um antes e um depois na história da energia nuclear, na política soviética e na consciência global sobre os riscos invisíveis da tecnologia moderna. A explosão do reator RBMK número 4, em 26 de abril de 1986, não apenas liberou material radioativo, mas também deixou uma ferida profunda na sociedade, na política e na ciência, que continua ressoando décadas depois. No âmbito tecnológico, Chernobyl obrigou a repensar a segurança nuclear em todo o mundo. Os RBMK, até então apresentados como reatores eficientes e confiáveis, mostraram sua verdadeira fragilidade. Um projeto com coeficientes de vazio e potência positivos, sem contenção completa, capaz de gerar um desastre de magnitude continental. Após o acidente, implementaram-se modificações nos reatores existentes, como o seu uso de urânio mais enriquecido, mudanças nas barras de controle e a melhoria dos sistemas de monitoramento. No entanto, a maior lição foi conceitual. Nenhum reator pode ser considerado completamente seguro. O planejamento, a engenharia e a operação devem vir acompanhados de transparência, protocolos estritos e uma cultura de segurança que não dependa da obediência cega dos trabalhadores. Na Europa e no mundo ocidental, Chernobyl gerou um efeito imediato de temor em relação à energia nuclear. Países como Itália, Alemanha e Suíça revisaram suas políticas nucleares. Alguns abandonaram projetos de construção de reatores e outros implementaram estritos controles sobre os existentes. A radiação invisível que se expandiu pelo ar, transportada pelo vento até a Escandinávia e o restante do continente, converteu o invisível em medo palpável. Pela primeira vez, milhões de pessoas compreenderam que a ameaça nuclear não estava limitada aos arsenais militares. Podia manifestar-se na vida cotidiana, através do ar, da água ou dos alimentos. O desastre criou um medo moderno do intangível, do que não se vê e que pode alterar silenciosamente a saúde e o meio ambiente. Dentro da União Soviética, o impacto foi ainda mais profundo. Chernobyl não apenas expôs a fragilidade tecnológica, mas também a fraqueza política e administrativa do Estado. A negação inicial, a ocultação de informação e a demora na evacuação revelaram as limitações de um sistema centralizado que priorizava a imagem sobre a segurança. Para milhões de cidadãos, a catástrofe foi a prova tangível de que a URSS podia falhar estrepitosamente, inclusive em âmbitos nos quais se supunha que era líder: ciência, tecnologia e organização industrial. Alguns historiadores sustentam que Chernobyl acelerou o declínio do Estado soviético, ao aumentar a desconfiança nas instituições e abrir um espaço para a crítica pública que até então era quase inexistente. O impacto social de Chernobyl também foi duradouro. Cidades como Pripyat foram abandonadas para sempre, e centenas de milhares de pessoas se tornaram deslocados internos. A exposição à radiação deixou uma ferida invisível. Problemas de saúde, doenças crônicas, mutações genéticas e sequelas psicológicas que continuaram manifestando-se anos depois. A sociedade soviética aprendeu, da maneira mais dura possível, que os erros tecnológicos podem converter-se em tragédias humanas e que os sacrifícios individuais, como os dos liquidadores, são essenciais para contê-las. O reconhecimento e a memória desses homens e mulheres tornaram-se um símbolo de resiliência e heroísmo silencioso. Chernobyl também transformou a percepção global da energia nuclear como ferramenta civil. Antes de 1986, o átomo pacífico associava-se a progresso, industrialização e abundância de energia. Após o desastre, a imagem mudou. A energia nuclear tornou-se sinônimo de risco latente e ameaça invisível.
As políticas energéticas incorporaram avaliações de risco mais estritas, planejamento de contingências, protocolos de evacuação e sistemas de monitoramento contínuo. As agências internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, reforçaram seus padrões e promoveram uma maior cooperação para prevenir acidentes futuros. A segurança nuclear deixou de ser apenas um tema técnico, tornou-se um assunto ético e social. O legado ambiental de Chernobyl continua presente. A zona de exclusão tornou-se um ecossistema inesperadamente próspero, onde a ausência humana permitiu a regeneração da flora e da fauna. No entanto, as florestas contaminadas e os solos radioativos lembram que a recuperação completa é lenta. As gerações futuras herdarão os restos da contaminação e deverão gerenciar seus riscos, embora o mundo tenha aprendido a detectar e medir a radiação com precisão muito maior que em 1986. Finalmente, Chernobyl permanece como advertência. É a demonstração de que a ambição tecnológica sem limites, a opacidade administrativa e a falta de previsão podem desencadear catástrofes. A lição não é apenas técnica, mas humana. É necessária transparência, responsabilidade e respeito pela vida. Cada reator, cada política e cada decisão administrativa levam consigo a possibilidade de um desastre. E a memória de Chernobyl nos lembra que ignorar essa realidade pode ser fatal. O acidente deixou marcas visíveis, cidades vazias, reatores fechados, vítimas de radiação. Mas também deixou um impacto invisível, medo, desconfiança e aprendizado sobre os limites do poder humano frente à natureza e à tecnologia. Nesse sentido, Chernobyl não terminou com a explosão. Seu legado continua vivo na política, na ciência, na sociedade e na consciência coletiva global. Hoje, olhar para trás e lembrar de Chernobyl significa reconhecer tanto a fragilidade de nossas criações quanto a capacidade de sacrifício humano. Significa compreender que a energia nuclear pode gerar progresso e destruição, e que os erros do passado devem guiar nossas decisões futuras. A advertência de Chernobyl permanece. O invisível pode matar, e a responsabilidade nunca é opcional. Chernobyl não foi apenas um acidente nuclear. Foi um lembrete doloroso dos limites da tecnologia e da fragilidade da vida frente ao invisível. Heróis esquecidos, decisões humanas e erros de projeto deixaram um legado que continua moldando a energia nuclear e nossa relação com a segurança global. Cada história, cada sacrifício e cada lição permanecem como advertências para o futuro. Lembre-se de que você pode baixar estas narrações a partir do link do vídeo e desfrutá-las sem anúncios incômodos, para reviver a história com tranquilidade e detalhes. Obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se e ative o sino para não perder mais histórias que mudaram o mundo.